Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus é bom e estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que fala a palavra genuína do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos falar como sendo de Deus palavras de homem, mas sim como Deus fala, devemos transmitir, né? Não devemos falar no nome do Senhor, inventar nossas mesmas as palavras nossa mesma, ou seja, transmitir aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, ou qualquer história de homem, qualquer ideias de homem, mas sim aquilo que está escrito na palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou na Bíblia para ser transmitido. Quando nós falamos assim, diretamente da Bíblia, nós temos o respaldo, nós temos o poder, a autorização da parte do Senhor, que assim essa palavra vem com poder de transformação, esse poder de libertação, né? Um poder de refrigério da alma, de descanso da alma do homem. E precisamos entender que é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que expulsa os demônios, que anula o mal, a palavra de Deus que cura. Quando Isaías diz que o príncipe deste mundo, ele tirou o entendimento dos homens, para que, tendo olho não veja, tendo ouvido não ouça e tendo coração não entenda. Então veja, aí ele diz, para que eu não os cure, ou seja, para que ele não seja salvo. Então entenda que a palavra de Deus é que te salva. A palavra de Deus primeiro ela entra na alma do homem. Entre o espírito e a alma, né? Não é para separar, mas para juntar. Então, como diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer teçado, qualquer espada. E a gente pode até falar hoje, porque na época que foi escrito isso aí, nem existia bala, né? Mas hoje a gente pode até falar, qualquer bala de fuzil, né? É mais penetrante. Ou seja, porque uma bala, seja lá de que arma for, seja o teçado que for, o facão ou a espada, jamais chega no espírito e na alma do homem. Mas a palavra de Deus chega para resolver o problema. É viva e é eficaz. Então veja, resolve mesmo, de verdade. E isso a gente tem que entender que a palavra ela vai primeiro na alma, depois ela vem no corpo. A palavra de Deus vem pelo Espírito, esse poder de Deus. Quando você acredita, entenda aí que Judas Iscariote, ele andou com Jesus 3 anos e meio. E ele se perdeu, né? Mas o demônio não se manifestava nele, no sentido de ficar possesso de demônio. É tanto que os discípulos não achavam que ele era demoniado. Então veja que os outros não perceberam, nem na hora que ele foi entregar Jesus, eles não perceberam que ele estava demoniado. E Jesus, ele disse para ele na hora, a última palavra de Jesus com ele, antes de ser entregue, ele vai logo fazer o que o diabo botou no teu coração. Então veja, o diabo botou na mente dele, né, uma ideia de matar Jesus, de trair Jesus. E a traição não é obrigado a ser como um Judas Iscariote, não, vender por moeda. É você não obedecer a Deus, ser traidor, irmão.
Não vai pensar que tem diferença, não. Agora, tem aquela questão de você tá lutando no exército e não consegue vencer o inimigo ali no sentido de uma grande vitória. O que eu quero dizer com isso? Você não produzir muito, não avançar muito na guerra, é isso. Mas você não passa para o outro lado do exército do diabo lá. Você fica do lado de Jesus, você fica do lado do Evangelho, do lado da palavra de Deus. Então veja que o importante que Deus exige é isso aí. É você estar do lado dele ainda que seja fraco. Ainda que não consiga produzir muita coisa. Você vê que os outros discípulos, os outros apóstolos mesmo não produziram tanta coisa assim. O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, é um dos que foi mais usado. De todos os apóstolos ali, foi o apóstolo Pedro. E ele negou Jesus 3 vezes, né? Mas ele deixou de amar Jesus, deixou de insistir. Você vê que ele chorou amargamente depois de negar. E ele, quando viu Jesus na praia, que ele entendeu que era Jesus, que ninguém conheceu lá, mas quando Jesus fez o milagre, ali Jesus já ressuscitado, claro, que Jesus mandou lançar a rede do lado direito do barco, tinham pescado a noite toda, a mesma coisa que aconteceu no início, aconteceu no final, naquela última pescaria de Pedro, que ele largaram as redes lá, Pedro, João, Tiago, seguiram Jesus, depois de 3 anos e meio que Jesus morreu, ressuscitou, eles foram pescar outra vez. E aconteceu a mesma coisa, não pegaram nada. Mas ele disse, lançai a rede, aquele homem na praia lá. E tem alguma coisa aí para comer? Não, lança a rede do lado direito. Estava ali uns 50 metros da praia. Eles lançaram a rede e quando foram puxar não conseguiram, porque estava cheia demais de peixe. Então João, olhando para Pedro, disse, é o mestre. Porque ele viu o milagre, não é porque reconheceu, no sentido físico, a fisionomia, não, ele reconheceu pelo milagre que aconteceu. Então veja que Pedro já voou na água logo, irmão. Ele era louco por Jesus. Ele queria se aproximar logo, ele não esperou que o barco encostasse na praia, não. Então veja o que eu quero dizer com isso, que ele não desistiu. Apesar de ter negado, negou na fraqueza da carne. Né? Mas não numa desistência, numa renúncia, numa revolta. Porque tem gente que não segue Jesus porque ele é perseguidor de Jesus mesmo, ele é anticristo. Tem gente que não concorda, tem gente que é porque é ignorante, não sabe, não entende também. Mas tem gente que até que entende mesmo, ele é revoltado, ele sabe, não concorda com as coisas de Deus. Então veja que o importante para Jesus é exatamente isso, você é fraco, você aqui ali nega, mas não entrega Jesus, você não tem coragem de passar para o outro exército. No caso, os perseguidores de Jesus na época, os sumos sacerdotes, escribas e fariseus, o Judas Iscariote foi lá, rapaz, eu ajeito esse negócio aí, mas isso é comigo mesmo, dá do lado deles. Então isso é você passar para o outro lado, para o outro exército, você servir a outro senhor, que é o diabo. Né? Então que não venha acontecer conosco isso aí, que nós venha sempre batalhar, buscando no Senhor, ainda com pouca força, mas você não negar o nome do Senhor. Né? No sentido de negar de vez, é isso que eu estou dizendo, porque você vê que Pedro negou 3 vezes e recomperou as 3 vezes exatamente nessa praia lá. Quando chegou todos, puxaram a rede, nem conseguiram colocar no barco, puxaram por dentro d'água mesmo, porque tinha 150 grandes peixes dentro da rede, não conseguiram puxar para dentro do barco, puxaram por
fora mesmo, para a praia. A rede não se rasgou, arrastaram para a praia, porque tinha tudo para se rasgar, uma coisa pesada dessa arrastando no fundo d'água, na areia, para sair para fora. Mas não rasgou-se, porque era o poder de Deus, exatamente, milagre. E ali, quando estavam todos aí, Jesus já tinha pão, dando um exemplo para eles: não precisa ir pescar que eu dou, eu tenho para dar. Então já tinha peixe e pão assadinho na brasa ali, sem ter pescado nada, no sentido humano. Então veja, quando estava todo mundo comendo ali, Jesus perguntou se ele amava mesmo a ele. Então ali ele confessou 3 vezes, quebrando a maldição de 3 vezes negado, né? Negou 3 vezes e aceitou, confessou 3 vezes. Então veja, ele não desistiu, e é isso que nós devemos fazer. Não desistir, ainda que tenha as fraquezas da carne, mas você nunca ser contra a palavra de Deus. Então veja, quando você é a favor, as coisas que vêm, os frutos que entram na tua vida são bons, né? E vem ali pelo Espírito que limpa a alma, ajuda a alma, dá vitória, dá refrigério à alma. E você, estando com a alma refrigerada, descansada, você vence as enfermidades também. A palavra de Deus tem autoridade, poder para expulsar demônio, curar enfermo. Então veja que enfermidade vem do demônio. Não tem como uma enfermidade ser da parte de Deus, no sentido de vontade de Deus, de vontade plena de Deus. Não, é permissão de Deus. Então enfermidade, a própria morte do homem é uma permissão que Deus deu. Ele deu uma ordem, porque o homem pecou, então ordenou que ele morresse. Uma vez, aí depois vem após disso o juízo para ver se escapa ou não, no juízo final. Então que é isso que nós pregamos, o Evangelho, para nós escaparmos, né, da outra morte, da segunda morte, que é o juízo final. Nós precisamos escapar disso aí. Então o Evangelho é exatamente para isso, para o homem aprender, para o homem escapar disso aí. Mas eu quero dizer aqui com certeza que tudo que Deus fez na face da terra, tudo que Deus preparou na terra, é para a salvação do homem. É para a sobrevivência humana. E o propósito final, o querer, o prazer de Deus, o propósito de Deus para com o homem é salvar ele. É ele ser um substituto dos anjos caídos. Com certeza, nós temos essa grande e rica oportunidade, todos os homens que vêm a essa terra. Agora, você entende que é isso ou você rejeita isso e é contra isso? Então veja que pessoas que tiveram grande oportunidade, eles perderam essa oportunidade porque não quiseram de maneira nenhuma, não aceitaram. Então, será que eu estou aceitando? Será que eu estou contra ou estou a favor? Então quero dizer que Deus, ele fez a terra, está escrito em Gênesis, a criação ali, que era água e escuridão, trevas. O Espírito de Deus bailava sobre a água, nas trevas. Deus criou o sol, aí as estrelas, a lua, dia e noite, tudo isso aí. Aí ele criou os animais, criou as árvores, né? Conforme a sua espécie,
a sua semente conforme a sua espécie, para frutificar. Depois de criar animais e tudo, criou o homem e colocou tudo isso na responsabilidade do homem. Ele fez isso para o sustento humano. Por que eu estou dizendo isso? É que as pessoas estão querendo que a natureza seja preservada e o homem seja extinto. Tem gente aí fazendo isso. Não, vamos preservar a natureza e eliminar os homens. Eu não estou aqui dizendo para você ser um destruidor. Deus jamais, Deus vai permitir destruição. Ou seja, o que é destruição? É uma coisa feita sem necessidade. Porque o que é necessário para o sustento do homem, você pode usar. Ou seja, matar um boi, para os urubu, até para os urubu comer ainda quebra um galho, porque está sustentando, é uma cadeia. Um animal mata o outro, às vezes ele morre de cobra, ou até mesmo uma doença qualquer lá, aí para os urubu comer, tudo bem. Mas até para o homem matar, para o urubu comer, está errado. É preciso entender que é para o sustento humano. Aí você pode dizer, não, mas Deus nunca fez um boi, não deixou os bois para o sustento humano. E a Bíblia mente? Por que está na Bíblia? Né? Então veja que desde o primeiro homem que obedeceu a Deus na face da terra, tirando de Adão ali, que nasceu de Adão e Eva, que foi Abel, ele era criador de ovelhas. Para quê? Para espiar, para as ovelhas, é bonitinho, as ovelhinhas. Para comer. Mas, claro. Então, depois do pecado, o homem começou a comer carne também, os animais, tudo. É claro que antes não. Porque eram as frutas. E só ficou proibido duas árvores. Na verdade, uma. Bem e mal. Na verdade, o homem já tinha a vida eterna. Se ele não conhecesse o mal, não pecasse, olha, Adão, tudo tu pode comer, pode fazer o que quiser. Isso aí pode ficar tranquilo. Agora, só essa árvore aqui que não. Quando ele comeu, aí endoideceu tudo, irmão. Ele mesmo ficou carnívoro, né? Então, tudo que tem é o sustento, para o sustento humano. Deus só organizou. Eu já tenho falado sobre isso, que você acha que Deus concorda com a vida de escravo, ou seja, escravizar o ser humano? Não. Mas não existia os escravos. Não é que quando fala a palavra escravo, parece que é só o cara batendo nas costas do cara. Não é assim, não. Porque quando é assim, não existe lei. Não, eu sou malvado, eu tenho um domínio sobre uma pessoa, eu bato nele a hora que eu quiser, quebro as pernas dele, faço tudo. É malvado. Não é isso, não. Escravo não é isso. Que eu estou falando no sentido de comprar, vender pessoas. Isso aí fazia no Velho Testamento. Tempo de Abraão, Abraão comprava pessoa, está escrito lá. Deus disse para ele que for comprado por dinheiro, se conceda ele. Ele vai ficar contigo, é teu, da tua casa. O que se juntar estrangeiro, que se chegar a ti, será circuncidado também. O que nascer na tua casa será também. Ou então, manda cair fora. Quer dizer, mas foi quando depois de Abraão, veio Moisés fazendo a lei. Exatamente, Deus passou para ele essa lei dos escravos, para dar direito aos escravos. A maneira de você tratar que Deus aceitava, não é que ele quisesse. Eita, agora tem uns escravos, eu gosto de escravizar a gente. Não, Deus não concorda não, mas a maldade do homem, o pecado que está no homem. Muitas vezes, com certeza, Deus não queria que
que Adão, lá no paraíso, matasse as cutias, os veados para comer. Mas como pecou, agora, rapaz, agora Adão mudou as coisas. Eu que cuidava de tudo, só comia, bebia aí, tranquilo. Mas agora tu vai trabalhar. A terra vai produzir alimento, tu vai trabalhar a terra com o suor do teu rosto. Quer dizer, eu vou fazer uma parte aqui de a terra produzir, mas tu vai ter que se esforçar. Então, quer dizer, passaram a comer também os animais e tudo. E você vê que criava boi e tudo. Aí você vai ver o próprio Abraão, criador de ovelha. Aí você vê Jacó, era criador de ovelha, né? Aí você vai ver Esaú, era caçador. Mas caçava para quê, meu Deus do céu? Para jogar, só atirava nos veados com a flecha, claro que não tinha bala. Mas era para jogar o veado fora. É nada, o pai dele comer, o pai dele gostava, que era uma beleza de veado. Agora eu estou mentindo? A Bíblia não diz isso? Gostava de um guisado de veado. Não é só de veado, de caça. Então veja, era caçador. Então entenda, quer dizer, Deus é contra isso? Não. Mas para comercializar e acabar com tudo? Não, Deus nunca foi, ele sempre é de produzir. Porque quem destrói é o diabo. Jesus, ele disse, João 10:10, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Ele vem senão, ou seja, não é que ele esteja aqui. As investidas dele é para isso. Quando ele acha uma brecha, ele é para destruir, matar, roubar, destruir. Acha uma brecha, que ele não tem permissão de... Agora Jesus disse a palavra, eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então Jesus, ele mesmo diz, agora tem um comelão e um beberrão, que era ele, comia tudo, irmão. Você pode até dizer que, mas está dizendo lá no Velho Testamento que aí tinha o caçador lá. Aí quando chega lá ali em Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, quando ele preparou o templo de Deus, ele fez uma festa e ele matou 22 mil boi e matou 123 mil carneiros. 123 mil carneiros. Mas a Bíblia diz lá, fora os veados e as caças, e aves e tudo. As aves, né, que ele mataram também. Então veja que tinha caça lá, mandou os caçadores matar um bocado de caça. Aí 22 mil boi, 23 mil, 123 mil carneiros. Aí eu quero só dizer, porque a Bíblia nos dá respaldo nisso aí. Mas era para destruir, bora acabar com tudo enquanto é veado. Não, não é isso não. Então veja, aí quando você diz, mas no Velho Testamento e no Novo, aquela visão de Pedro, onde é que está, minha querida? Tem jeito de ver aí? Aquela visão de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né? Que ali fala de Cornélio e tudo, é verdade. Então fala que Pedro estava com fome, foi fazer uma comida para ele comer. Estava até na casa do Simão, o curtidor de couro. Eu até fui lá em Israel, fui lá nessa casa. Então veja, ali ele teve uma visão de um lençol que descia do céu. Vou explicar melhor por dia de hoje. Uma tela de cinema. Que hoje dá da gente dizer dessa forma. Um grande telão, aqueles telão que tem que estar a imagem lá. Ele viu com todo tipo de animais. Tinha lá as imagens. Aí uma voz disse para ele, mata e come. Mas não pode matar animal.
Deus não permite. Conversa essa. Mata e come. Como os judeus na época lá, na sua lei, tinham uns animais que eles não comiam, ele disse, Senhor, jamais entrará na minha boca coisa imunda. Mas olha a resposta de Deus para ele. Não diga que o que eu criei é imundo. Aí ele repetiu por 3 vezes, mata e come. Não diga que o que eu criei é imundo, rapaz. Então entenda que o que eu quero dizer com isso, eu estou dizendo para matar os animais, acabar com tudo. Não, é necessidade. Então tem gente aí que fica defendendo as árvores no sentido de o homem não pode sobreviver. É para morrer de fome, agora para destruir, nunca foi permitido em nenhum sentido, nada, nem um animal você matar, pode ser um cachorro, pode ser cachorro, ninguém come mesmo, aqui no Brasil, né? Aí matar por quê o bichinho? Não mata não. Agora um pato, uma galinha, um carneiro, um boi, aí um viado, o cara está com necessidade no mato, precisando matar para comercializar, não. Então veja que tudo tem regra, mas não vá dizer que Deus é contra isso aí. A terra é para sustento do homem. É para você trabalhar a terra e você sobreviver da terra. Foi dito por Jesus, irmão, pelo próprio Deus. Então é trabalhar, plantar, colher. Então, e a humanidade nunca teve do tamanho que está, em proporção de quantidade de gente na Terra, número de pessoas. É claro que isso vai destruindo, mas como? Tem que ter espaço, tem que ter mais alimento. Agora eu fico triste de ver as pessoas falando, tem tudo na sua casa, ele tem um bom emprego, ele consegue comprar as coisas mesmo caras, com valor mais alto, porque ele ganha bem, ele tem condição, nunca passou por necessidade, sabe nem o que é isso, e eu sei, eu aqui sei o que é trabalho na roça, sei tudo, porque já fiz. E às vezes a pessoa não sabe o que é nada, nunca passou por nada, por necessidade, ele não sabe o que é passar fome. E ele fica falando as coisas, besteira. Defendendo as coisas de forma errada. Não estou dizendo defender de forma certa, tudo bem. Aí Deus, quando você vê Jesus, ele foi questionado, foi feito, interrogado a respeito da lei, por vários motivos. Mas uma das coisas que Jesus falou é que, quando falaram mesmo que Moisés deu ordem na sua lei, para a gente dar carta, os homens dar carta de repúdio, de divórcio às suas mulheres. O que Jesus disse? Pela dureza do vosso coração, ele fez isso. Porque por causa do pecado que está no homem. Não é porque Deus concorda com isso, não, é para vocês casar e se separar, às vezes que quiser, faz bagunça aí, não. Então veja, outra hora foi interrogado lá a questão da lei de Moisés, que diz que se um homem casar com uma mulher e não tivesse filho, aí esse homem morresse, o irmão dele assumia a mulher para ter filho, para ver se... para ter geração daquela mulher. E foi interrogado ali, falaram que tinha 7 irmãos, todos casaram com uma mulher e morreu todos eles, por fim morreu a mulher. E disseram para Jesus, na eternidade essa mulher vai ser de qual dos 7? Nenhum teve filho com ela, e morreu os 7. E ela também, claro. Jesus diz, vocês pecam por não conhecer as Escrituras. Então é isso, irmão, eu acho que
Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Que muitas vezes você não consegue. Não, muitas vezes não. Em muito sentido, claro, nesses que eu estou falando aqui, você não consegue fazer a vontade de Deus. Mas você tenta, né? É o que eu disse no início aí. Que você não desiste. É o caso de Pedro. Não fez a vontade, mas ele tentou. Ele não desistiu, ele partiu para cima. Ainda, como dizem em Apocalipse 3:8, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Então, tá aí a porta aberta, tá exatamente a salvação para você que não nega o nome do Senhor. É isso aí. Não é que você seja o bambambam, que você não. Sabe de tudo, sabe nada, não pode nada. O problema é que você não desistiu, você está no mesmo exército, na mesma batalha, no mesmo caminho, para chegar no mesmo alvo, no mesmo sentido. É isso que Paulo fala nas cartas dele, sempre isso aí. Quando a gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele fala isso aí, para a gente estar no mesmo propósito, no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo parecer, ele fala. Ou seja, não sair do propósito do Evangelho nas nossas vidas. É isso que é importante para o Senhor. Mas veja que a gente não pode tirar uma ideia aí de que não pode produzir. Eu até estava vendo aí que cabe aqui, eu estou falando isso aqui, eu não gosto muito de falar nas coisas naturais, sempre bem espiritual, mas eu estava vendo uma reportagem aí do ministro do Meio Ambiente, ele dizendo que se faz necessário em alguns lugares, principalmente no Pantanal, uma das coisas boas que até produz é colocar boi para comer o volume de pasto que tem, né? Porque se faz necessário para se vir aí um acidente de fogo, não ser uma coisa devastadora, né? Então é uma coisa preventiva para diminuir o volume de vegetação ali, de coisa. Então veja que outros países fazem isso. Então eu vi isso aí bacana, né? Tá certo. E tem lógica, é isso mesmo. Porque o volume é bem menor de fogo se acontecer alguma coisa. Então colocando boi, que aí produz, né? Agora, se não for isso, tem que colocar fogo de vez em quando. A pessoa mesmo colocar, mesmo, o meio ambiente colocar, é um fogo frio que chama, ele falou. É um fogo preventivo, ou seja, para diminuir o volume. É porque se aquilo vai acumulando de ano a ano, aquele volume de coisa, quando um dia pegar fogo, isso é uma coisa terrível. Então, deu de entender, é para produzir, não adianta deixar sobrar. Sobrar para quem? A terra é para produzir mesmo, alimento para o homem, para o sustento do homem. Onça, cavalo, boi, e seja o que for, não vai para o céu não. O propósito de Deus é salvar o homem. Mas é para o homem ser um destruidor, arrebentar com tudo? Não, não é não, é sobreviver. A gente não pode de maneira nenhuma concordar com o destruidor, seja em que for. Porque às vezes a pessoa dá um entender de um santinho e é um destruidor, né? Por outro lado, ele te arrebenta, principalmente quando se trata do mundo espiritual, da alma da pessoa. Então, às vezes ele está te dando um bombonzinho ali, dando ali uma comidinha, te levando de carrinho no ar-condicionado, mas a tua alma está lá, está arrebentada na mão dele. Porque o que ele está te dando para a tua alma é veneno. Então veja que a maior traição da parte do diabo é isso aí. Ele te apresentar uma coisa terrena, carnal
física, que te atrai, que é gostoso, é bom, mas a tua alma é veneno para a tua alma. Ele não consegue, você não consegue detectar isso aí, entender, e você morre, depois com a barriga cheia de caviar. Você morre aí com toneladas de ouro, vamos dizer assim. Você morre com milhares de mulheres, pode ser. Você que sabe o que pensa aí. O que tu quiser de... Morre com as coisas melhores do mundo que o diabo passou para ti, é uma ideia de que aquilo ali era tudo na tua vida. Aí você morre e vai para o inferno. Então, uma das coisas pior, a traição maior do diabo é essa com o homem. E já Deus, a salvação está aí. A bondade de Deus para com o homem é isso aí. Você apenas sobreviver. Jesus, ele falou demais sobre alimentação. Paulo falou também, se nós tivermos com o que nos cobrir, nos alimentar, que esteja satisfeito. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então Paulo, ele disse, nós viemos e viemos ao mundo e nu nós vamos voltar. Aí não adianta nada, né, irmão? Então veja aqui, irmão, que é dessa forma, precisamos trabalhar nisso aí, né? Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3. Olha o que diz aqui. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crerdes. Olha aí, coisa mais linda, né? Um dia eu comentando aí, comentei que eu não gosto de comentar, alguma coisa política ali, porque as pessoas, às vezes, eles fazem as coisas, diz as coisas e buscam, né, às vezes, pelo interesse totalmente próprio, né? Aí ele não vê pelo certo. Não, aquilo ali está certo, ainda que eu esteja disputando uma política, vamos dizer, ou qualquer coisa com uma pessoa, vamos dizer um futebol. Vamos falar aqui uma coisa para não meter a política aqui. Mas uma partida de futebol. Você, às vezes, não tem aquela questão de dizer cavar um pênalti. Você cava uma falta. Cavar significa você lubriar, você roubar, você usurpar, você enganar. Tapear o juiz, rapaz, mentindo, que pegou uma pancada no pé sem ter pegado nada. Aí cai, se acaba no chão, parece o pobre do juiz, pensa que foi verdade. Aí te dá a falta e você foi malandro, você foi malicioso. E isso faz mal demais. Pelo um interesse, você rouba. É um ladrão. Então não vai pensar que o juiz que é ladrão, não, é você que fez. Então entenda, da mesma forma, essa questão política, uma coisa está certa e você diz que está errado só pela uma questão de não querer ajudar o adversário. Está entendendo? Ajudar no sentido, não ser honesto desse tipo aí. Então tem que ser honesto, irmão. O que está certo, pode ser o maior inimigo meu. Mas não está certo isso aí, então tem que dizer. Então comentei uma vez, uma coisa assim, e a pessoa falou lá, eu falei no sentido político, e a pessoa respondeu lá que eu ficava falando mal do povo, não sei o quê, que depois vinha para o rádio falar a palavra de Deus, querendo dizer que a gente não é de Deus.
Aí eu quero dizer, eu digo isso, que eu venho para cá falar a palavra de Deus mesmo. Mas está dizendo já, a palavra é de Deus, não é minha. Olhar para mim como um bonzinho não, porque eu não sou não. Mas quem é que é? Cadê o bom da terra? Eu quero ver um. Se o próprio Jesus, quando interrogaram ele nesse sentido de bom como humano, ele disse, por que tu me chama de bom? Jesus, o próprio Jesus, ele disse que nós somos maus. Todo mundo todo mundo tem, tem um pecado dentro dele. Entenda isso. Quem não entende isso, ele não vai combater isso aí. Quem não entende que tem o pecado dentro dele enraizado e que não pode deixar ele frutificar, ele crescer, ele vai deixar crescer. Nem sabe se tem. Como é que ele vai impedir? Agora eu tenho que saber para me impedir, para me podar, não deixar de maneira nenhuma frutificar. Então veja que a gente tem que reconhecer, ainda bem que eu venho para cá para pregar a palavra de Deus, não é minha. Né? E veja que a gente está aqui para ajudar quem é, ajudar a onça, ajudar as antas, as cutias, as pacas, macaco na mata. Não, estamos falando aqui para gente, o que importa para Deus é gente, irmão. No sentido de para salvar, homem que permanece, o homem tem direito, ele tem uma promessa na vida dele, todos os homens, de vida eterna. E mesmo que seja condenado, tem vida eterna, o homem. Ele vai ser eternamente jogado nas trevas, ou na luz. Então tem esses dois caminhos. O homem não tem como, não, eu vou ser igual uma cutia. Não existe isso, apesar de ter uns aí, eu já vi gente andando na rua como um cachorro de 4 pés, com uma coleira no pescoço, umas pessoas tangendo, que estão querendo ser cachorro mesmo. Tem uns doidos aí que viram uma confusão feia o mundo. Mas ele não é cachorro. Agora ele se torna desse jeito e vai para o inferno. Porque ele não quer obedecer um Deus que diz para ele, presta atenção no que eu digo e se salva. Então veja que é palavra de homem. Olha o que ele diz aqui, que Paulo diz aos Tessalonicenses, que eles receberam como palavra de Deus. E não como palavra de homem. Eu não vim aqui para falar como palavra de homem. Se eu vim aqui um dia para falar de mim mesmo, eu chegar aqui e dizer, ó pessoal, agora vai começar o programa aqui, eu vou falar de mim mesmo. Pode fechar o rádio, não adianta nada para ti. Não presta para nada, irmão. Ou seja, vai prestar no sentido, você vai usufruir de alguma coisa que eu vou te ensinar, arrancar mandioca. E eu só sei isso, não sei nada mais. Arrancar mandioca, plantar mandioca, arrancar mandioca, tirar um cacho de açaí. Vou te ensinar essas coisas aí. Agora ir para o céu, homem não ensina o outro ir para o céu. Agora o Espírito de Deus ensina. A palavra de Deus ensina. Traz poder para expulsar o mal e receber o bem na tua vida. Ou seja, podar a árvorezinha lá do mal e enraizar em ti o poder de Deus, que te leva à vida eterna. Ou seja, limpa a alma do homem. É isso aí. Então, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Opera limpeza, opera santidade, opera justificação, opera salvação. Opera com poder de limpar também até a carne, no sentido de enfermidades aí, rolo. Diminui os rolos, é isso aí. Porque no mundo tereis aflição. Agora, diminui as decepções, as vergonhas, diminui, né? Claro, elimina e você é justificado, você é honrado por Deus e pelos homens. A palavra de Deus que diz isso.
né? Quando você toma posse, acredita na palavra de Deus, né? Então, o versículo 14 diz, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus lhe fizeram a eles. Ou seja, pessoas que às vezes é até perseguida, né, de uma forma, e depois passa a perseguir também. Em vez de ajudar, de entrar para o exército e não sair mais, né, você muda de ideia. É pessoas, vamos dizer, a pessoa saiu das trevas, da impiedade, aceitou Jesus como Salvador, depois se revolta contra Deus outra vez. É isso aqui que está acontecendo. Teve uns aí que, assim como o judeu perseguia vocês, no sentido que era ímpio, era gentios, aí vocês aceitaram Jesus e agora estão sendo perseguidos, ou mesmo até aqueles que não quiseram, né? Jesus começaram a perseguir ele como o judeu perseguia eles. Os próprios cidadãos deles lá, né? Então veja que o homem, ele enfrenta isso aí mesmo. É o que o homem disse, tá bom, fica falando assim, depois vai pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ajudar homem a entender o que é Deus. Nós não estamos aqui para criar ideias de partido político, não. Né? Ideias aí de preservação, guardar tudo enquanto é árvore e aves e animais e os homens perecer. Não, é justo, mas é para destruir? Não é para destruir não, mas é para sobreviver. A terra é para sobrevivência humana, foi preparado para isso. E o humano? Para se salvar. Quem quer será salvo. Quem não quer é condenado. Faz o quê? Agora, eu tenho que entender pela palavra, buscar na palavra isso aí, irmão. Agora, quem é contra a palavra vai entender esse negócio? Vai nunca, né? Então, é isso aí, nós já estamos finalizando aqui, mas vamos ler aqui o versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus, os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não guardam a Deus, e são contrários a todos os homens. Contrário a todos os homens. Porque se eu sou contrário à palavra de Deus, em que eu posso ajudar os homens? Diz aí para mim. Não, dando bombonzinho, vai para o inferno. Dando ouro para eles, vai para o inferno. Dá o que eles quiserem, vai para o inferno. Se eu sou contrário a Deus, eu sou contrário a todos os homens. Porque Deus é a favor dos homens. Então entenda, eu não tenho salvação, não transmito salvação para ninguém, e com isso eu sou contrário a todo mundo. É isso aí. É isso que está dizendo aqui, irmão. Né? Então as pessoas contra Deus, perseguia o próprio apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui. Versículo 16 e último. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de acharem sempre a medida de seus pecados. Não é acharem, irmão, encherem a medida dos seus pecados. É porque ainda não estava cheio, para se encher. Mas a ira de Deus cai sobre eles até ao fim. Caçando um jeito de encher a medida de erro. Será que tem muito aí acontecendo isso aí? Claro. Então, perseguindo, impedindo da gente pregar
o evangelho da salvação, o evangelho, a palavra de Deus que salva. Aí caçando o jeito de encher a medida dos seus pecados. Porque tem uns aí que são contrários a Deus e eles estão fazendo de tudo, porque não encheu mesmo a medida. Porque quando enche, irmão, aí explode. Mas não encheu ainda. Mas veja aí que não seja você que seja contrário à palavra de Deus. Se entrega, tira as ideias de disputa, né, de contenda, de vanglória, e se humilha para a palavra de Deus que você vai compreender ela. Né? Porque é para todos, mas quem crê, né? Quem se humilha, quem quer obedecer. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo. Sei conosco, ajuda, Pai. Fortalece, abre a mente, dá entendimento, sabedoria, para que as pessoas entendam que só sobrevive pela tua palavra. Meu Deus, para expulsar o mal, para rejeitar, para ofuscar, para de alguma forma rejeitar esse mal, amordaçar esse mal, tem que ser com a palavra de Deus. Pai, ajuda essas pessoas a compreenderem isso e se apegar de verdade à tua palavra e com isso sobreviver. Ajuda, meu Deus, limpa a mente de cada um. Abençoa, dando saúde, dando prosperidade, dando em tudo, meu Senhor, para que eles possam entender que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, seja conosco em tudo, abençoa em tudo, e em tudo nós damos graça no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.